Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com o tema Corrida e Deficiência Visual. Estou aqui sempre com ele, fisioterapeuta Franco Chamorro, e o nosso convidado da vez, Isael Vieira. Seja muito bem-vindo, Isael, ao nosso episódio especial sobre esse tema tão importante. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui essa noite. Deus abençoe. Muito obrigado, Franco Rafael, que é uma pessoa que logo mais irei falar um pouquinho dele, que é uma pessoa muito especial, que cuidou de mim. E estou aqui falando com uns fisioterapeutas e massoterapeuta, falando de massoterapeuta para fisioterapeuta. É isso, somos todos da mesma área. Isso a gente vai ter que falar com mais detalhes. Não estava previsto no nosso script aqui, né? Você não sabia, né? Eu acho que eu sabia porque eu já vi alguma coisa de postagem e tal, mas eu não me atentei. Não lembrava. Não me lembrei. Isael, vamos terminar de te apresentar. Então, Isael Vieira, que é corredor, youtuber, tem um canal do YouTube Resenha de Cego. Isso. E o que mais? Resenheiro. E massoterapeuta, resenheiro. Massoterapeuta, resenheiro até umas horas. Isso mesmo. Hoje a gente vai testar esse nível de resenha. Eu faço um pouco o que vocês fazem também em relação à massoterapia, né? Cuido da vida dos outros. Os fisioterapeutas também cuidam bastante, né? Cuida sim, cara. É isso. E hoje, então, a gente vai conversar sobre corrida e deficiência visual. A gente vai trocar uma ideia sobre a história do Isael, né? Enquanto corredor. Ele vai contar um pouco pra gente aí de como que ele passou aí até a corrida como principal esporte. E, assim, permear sobre o assunto, né? Do esporte como ferramenta de inclusão para as pessoas com deficiência, inclusão e participação social. A gente quer entender exatamente que tipo de mudança que acontece, né, pro atleta que não tem a visão, né, enquanto um sensor, né, importante, né, para o controle dos movimentos. A gente que é da área da físio, né, a gente se interessa bastante por isso, por entender controle de movimento, e dentre ali os sensores a visão é bem importante. aí. Como é que faz, né? Essa é uma pergunta que a gente vai querer saber. Uhum. Quais as adaptações necessárias do esporte? Uhum. Enfim, muitas das adaptações necessárias do esporte, a gente vê também a necessidade de adaptações na vida mesmo, né? Não só no esporte. Então a gente vai conversar sobre isso. Isael, vamos lá, vamos começar esse papo. Conta um pouco da sua história, como você se encontrou na corrida, a corrida foi sempre o esporte principal, como que foi isso? Não, a princípio a corrida não foi o esporte principal. Eu comecei praticando natação, nadava muito bem, porque quando eu fiquei cego eu morava em Mongaguá, no litoral de São Paulo, e frequentava muito cachoeira, praia, rio lá, e quando eu vim para São Paulo tive a oportunidade no esporte de conhecer a natação, só que lá na cachoeira, na praia, já era uma natação amadora. Aqui já começou a aperfeiçoar mais assim pro lado do esporte mesmo. Com qual idade você ficou cego, Isael? Fiquei cego do olho direito com 14 anos e com 20 do olho esquerdo. E meu irmão mais velho ficou cego dos dois olhos com 12 anos. Glaucoma congênito, a patologia. Tá. Isso é algo interessante da gente em algum momento entrar, porque faz total diferença, assim, né? O momento, se é algo congênito ali, de já não ter a visão como sensor desde o nascimento, ou se é algo que foi adquirido ao longo do processo aí, seja por um trauma, por uma patologia, né? Você vai poder falar muito sobre isso por experiência própria. Sim. E por ter amigos também nessa história toda, né? Amigos corredores, outras pessoas que talvez não sejam também, né? Exatamente. E em relação a isso que você falou, eu adquiri a deficiência, né? E a minha adaptação à deficiência foi um processo bem difícil. Também vou falar falar um pouco sobre isso. E sobre o que o Rafael falou, eu meio que faltou uma etapa. Eu falar sobre o futebol de 5. Assim que eu saí da natação, eu fui pro futebol de 5 primeiro, que são 4 deficientes visual na linha e o goleiro que enxerga. E ele que dá o comando, onde que é a direção do gol, ele que orienta o time. Então o goleiro tem que enxergar. Então, a bola tem som também, tem um guiso. Né?
E eu joguei acho que quase um ano no futsal, depois que eu comecei a me machucar muito, porque eu sou muito estabanado, e dava muita cotovelada e tomava também, e canelada, me machucava muito. Violento. Mais ou menos assim. Competitivo. Tipo o Lugano, quando eu joguei que tinha no São Paulo, que era eu ia usar o Felipe Melo como ele exemplo, também, cara. assim, era só o pé bem baixo, na altura do peito, assim, pra arrancar a cabeça, a bola redonda, achava que a cabeça também era a bola. Então era um futebol bem delicado. Então, devido a eu me machucar muito, aí eu me encontrei no atletismo. Fui apresentado para o atletismo através de outro cego, o Smil, que infelizmente morreu no período da pandemia, mas foi um cara que me ajudou muito, muito mesmo. Aí eu conheci o esporte, o atletismo em Santa Amaro através do professor Adivaldo, que é um professor maravilhoso, que foi ele que aprendi muito com ele. Essa transição do futebol para o atletismo foi em que época? Mais ou menos, assim, só para a gente ter uma noção de linha do tempo. No final de 2003. Então, já vou completar 20 anos já praticando esporte. E continuo correndo, né, de teimoso ainda. E para manter a saúde e para atrapalhar quem está correndo lá também. Brincadeira, a gente ainda brinca um pouco ainda na corrida. Dá para brincar ainda, além de atrapalhar. Inclusive, depois a gente vai falar, esse fim de semana você correu, né? Você teve tribuna, né? Exatamente. Uma resenha um pouquinho pra frente. Tá isso. legal. Então, assim, na sua história, um dos olhos perdeu a visão total com... quando você falou? 13 anos? Não, foi mais pra frente. 14 de 13 para 14. 13 para 14 e o outro com 20. 20 para 21. Eu falo um período bem diferente do outro, de um ano para o outro, porque assim, é tão difícil definir para mim, porque é uma coisa meia doida, assim, meia louca. Porque eu perdi a visão e eu perdi a noção de quando eu perdi, porque eu queria um golinho d'água de novo. Tá aqui a água? Tá aí. Deixa eu só tomar um golinho aqui. Fica à vontade. Eu perdi a noção de quando eu perdi a visão, porque eu tinha dia que eu tava vendo, aí passava 2 dias sem ver. Daqui a pouco eu voltava a enxergar de novo, tanto de um olho quanto do outro. Aí depois, quando eu fiquei cego mesmo, eu ainda tinha a visão psicológica. Que eu achava que estava vendo as coisas, e quando eu dava aquela cabeçada servida na parede, não tô vendo. Aí não. Umas coisas bem desastradas assim. Eu saía com a bicicleta na rua e do nada minha vista escurecia, eu passava por cima do concreto dos caras trabalhando no meio da rua assim. Os caras ficavam assustados achando que era pegadinha. O que esse louco tá fazendo? Aí eles gritavam comigo falando: o que você tá fazendo? Tá louco? Não tô louco, tô cego. Era só o cérebro produzindo, Exatamente. né? Produzindo imagem, né, cara? Exatamente. Ele completando, provavelmente é. aquela história de você fica ali transitoriamente sem ter a informação, ele vai completando, né? Muito doido. É doido mesmo, doido. né? E, cara, eu fiquei curioso com o seguinte, você falou que tem um irmão, você tem quantos irmãos? Eu, atualmente, nós éramos em 6, somos em 4 agora. Um deles, o mais velho, que é deficiente visual também, que perdeu a visão com 12 anos, morreu há 4 anos atrás. E ele ficou cego com 12 anos dos 2 olhos. Porque a minha curiosidade era essa, no sentido de, tendo um irmão que ficou cego antes de você, como que era a expectativa em relação a alguma coisa assim? Já tinha algum pensamento de como poderia ser, alguma coisa assim, ou não? Tinha, que tanto é que psicologicamente eu já sabia que um dia, e os médicos mesmo falavam para mim. Então, infelizmente, a tendência é você perder, porque o mesmo glaucoma que está em você é o que o seu irmão perdeu a visão. Então, mais para frente, a gente não vai ter, por enquanto, dá para ir contornando. As medicações foram melhorando, as coisas foram se atualizando, mas infelizmente eu cheguei a ser operado com 17 anos, tinha parado de estudar, voltei a estudar depois dessa operação, então durante esse período aí foi um período bom, aí ele me orientou: você tem glaucoma, catarata e miopia, e descolamento de retina, que é o mais grave. E devido ao descolamento de retina, você não pode fazer movimento brusco. Então, você não pode ir para a cachoeira, não pode fazer as aventuras que você faz, pular do rio e jogar futebol. Era goleiro, jogava
jogava no campo de areia, futebol society, né? Não lembro direito. Mas eu sei que a gente jogava descalço no campo de areia e eu era goleiro. E você não vai poder fazer isso. Aí entrou num ouvido, saiu no outro, e eu queria aproveitar o máximo que eu tinha aquele momento enquanto estava vendo para... Passava isso pela sua cabeça, né? Tipo... Já que eu vou ficar já cego... que eu vou ficar, deixa eu aproveitar enquanto... Exatamente. Aí, por mais que houvesse o risco, e o risco de ficar cego até mais cedo do que o previsto, né? Exatamente. E confesso que eu não me arrependo, não, porque eu vivi. Pô, muito legal esse relato. Vivi mesmo, intensamente. Caramba. Fantástico esse relato. Isso, eu fico imaginando como que fica construída essa memória, sabe? Porque deve ser algo que fica com um sentimento e com um carinho muito grande e uma memória não só do ponto de vista da memória, mas afetiva, assim, né? Com Exatamente. todo o significado que tem. Com certeza. E, Israel, vamos lá. Além de corredor, você contou um pouco da sua história, o seu envolvimento com o esporte até antes da corrida e, enfim, quando você foi para o atletismo também. Eu quero saber mais sobre o atletismo. Quero saber se foi logo para a corrida de rua, se você fez treino em pista no começo, como é que foram as suas primeiras adaptações aí dentro do esporte. E uma outra pergunta, eu estou antecipando ela talvez, mas o seu trabalho hoje, você trabalha com o que também? Se quiser começar por uma ou outra, fica à vontade. Tá legal. No atletismo, eu comecei na pista mesmo e participava de competições do Campeonato Brasileiro, viajei para Minas, para Curitiba, Ribeirão, viajei para vários lugares competindo e foi uns momentos espetaculares mesmo assim da minha vida e fazia pista e rua ao mesmo tempo, porque a pista a gente usava para fazer os longão de domingo e era tipo acrescentava no treino para participar da corrida de pista. Então foi muito legal durante esse período. E na pista, que distância você fazia? Tinha alguma específica? Então, eu comecei... É até um complexo bem grande, né? Assim, eu vou só voltar um pouquinho a falar da natação, que eu comecei no esporte, porque eu tinha asma e sofria de asma. E durante a natação, eu não consegui conciliar o atletismo, a natação, e nessa época apareceu até uma escalada. Comecei a fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, de esporte. Aí me apaixonei pela corrida, eu falei, aqui que eu quero. E eu ficava imaginando, eu andando, eu cansava. E agora, para correr? Aí eu tinha que usar bombinha de asma quase que sempre. Quando eu fui para uma competição em Ribeirão Preto, eu levei um inalador portátil, põe na tomada e o pessoal querendo dormir, e eu... barulho lá, todo mundo vai dormir, não, espera aí, só fazer um pouquinho aqui. Você atrapalhando o sono dos outros. Essa era a sua tática, pode falar. Exatamente. Aí quando a gente ia dar um rolê lá na cidade, eu ia correr, ia competir de alto rendimento. E o pessoal foi dar um rolê no centro da cidade, eles tinham que parar e me esperar, porque andando eu me cansava. E no outro dia era competição. Só que não sei o que acontecia, que aí no outro dia vinha uma inspiração, não sei da onde, e o trabalho que era feito durante o aquecimento, o professor junto com a gente, o professor Edivaldo nesse período, que ajudou muito. Aí, com o trabalho que foi sendo feito por ele, eu fui me recuperando da asma aos poucos. Nem sei o que é isso mais na minha vida, graças a Deus. Então, nesse período aí, foi muito bom a parte de eu ter posto na cabeça que eu queria aquilo, não faltava nos treinos, então foi maravilhoso. Qual era a sequência da pergunta? O seu trabalho. O sua ocupação hoje também. A minha ocupação atualmente é como massoterapeuta. Certo. Eu atuo com a massagem freelance e no hospital eu atuo também. Você trabalha no hospital? Isso. Eu trabalho no hospital, lá eu atendo os funcionários na medida do possível. E porque eu tenho que esperar ele estar disponível, então não é sempre que estão, né? E no freelance eu atendo as pessoas que me chamam e faço eventos também com a massagem quick, que é sentado na cadeira. E eu atendo, que eu sou formado, tenho a formação técnica em massoterapia, atendo na maca também. E amo o que eu faço.
Legal. Eu tive muita dificuldade com a massagem, porque eu sou uma pessoa que falo muito, né? Aqui eu comecei meio nervoso, agora eu tô mais solto, né? Solto, já tá. Porque na massagem você tem que concentrar, sentir a respiração da pessoa, procurar falar menos, então... Respeitar o momento da pessoa que está buscando. Eu tive muita dificuldade com isso no começo, porque eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, então... Mas eu aprendi a trabalhar um pouco isso. Não 100%, né? Mas sei trabalhar um pouco isso. Cara, deixa eu até fazer uma pergunta de curioso que com certeza ela deve passar na cabeça de muita gente que está ouvindo, né? Porque quando fala de alguém que não enxerga, aí todo mundo já fala, não enxerga, então compensa. Os outros órgãos dos sentidos, né? As outras sensações afloram, desenvolvem um pouco mais. E entra com aquele pensamento de que o tato se desenvolve muito mais, essas outras coisas. Como que é para você em percepção, assim, do ponto de vista... você sente que te ajudou de alguma maneira na massoterapia? Ou isso é mais balela e é mito, né? Sabe, folclore popular? É os dois, ao mesmo tempo, né? Porque eu acredito que quem receba a massagem de um deficiente visual e receba de uma pessoa que enxerga, de repente a avaliação dele pode ser parecida ou não, é meio complexo. Mas eu acho que me ajuda bastante e tem um pouco de mito, sim. Tem um pouco de mito, porque às vezes exagera, que acha que o cego é super-herói em tudo, porque não enxerga. Aí a percepção nossa é um pouco diferente, é um pouco mais aguçada em relação a quem está próximo. Eu acho que até um pouco de energia também, a gente consegue sentir isso e conseguir travar um filtro disso para não levar para casa, porque a gente trabalha com várias pessoas, você trabalhando com o público, vocês trabalham também como fisioterapeuta, então vocês sabem um pouco disso, né? Então a gente procura filtrar mais. Eu consigo filtrar bastante essa carga de energia negativa, né? Que às vezes tenta atrair para dentro da gente, né? Pô, que interessante. Caramba. E porque assim, do ponto de vista fisiológico, o que a gente sabe é que a gente tem um limite de atenção, né? Como se fosse um funil. Não dá pra gente prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. E como a gente vai filtrando essas informações, talvez na ausência da visão é um distrator a menos. Então talvez fique um pouco mais fácil você ali se dedicar a um outro canal sensorial. Mas isso com certeza tem um limite, né? E não só tem um limite, como também você se adapta a isso, porque essa passa a ser sua condição natural, né? Exatamente. A gente acaba tendo mais percepção por não enxergar, né? Que a percepção é o ato de ver através dos sentidos. Então a gente trabalha bem melhor a percepção do que uma pessoa que enxerga, que fica na zona de conforto, tá vendo tudo, né? Sim, com certeza. Vamos lá, Isel, indo pro atletismo, cara. O que o pessoal que está em casa, enfim, está escutando nosso podcast aqui, em grande parte são profissionais da saúde, fisioterapeutas. O que é relevante essa galera saber sobre as adaptações necessárias do esporte, assim, pro caso de pessoas com deficiência visual? Para nós, deficiente visual, eu sou cego total, né? E preciso de uma pessoa que enxergue para ser meu guia durante o treino, durante a corrida. Atualmente eu faço meus treinos na escada do condomínio onde eu moro, ou então na esteira lá da academia. Então, isso foi influência da pandemia aí, que atrapalhou bastante nosso desempenho em relação aos treinos. E acabou ficando, né? Que tá parecendo um home office, que veio para ficar e tá causando na vida de muita gente. Somente nós, massoterapeuta, que a gente é prestador de serviço, aí as empresas não estavam chamando tanto, agora voltou, graças a Deus, por conta do home office. Aí voltando a falar do atletismo, as adaptações são a cordinha, que a gente precisa de uma cordinha, eu devia ter trago uma para dar como exemplo aqui, é um cardaço, isso é uma coisa bem simples. Bem simples, nada muito difícil. Exatamente, o professor Rafael está aqui,
Eu treinava no Centro Olímpico. Olha lá vem a história, lá vem a história. Essa é boa. E tive um entorse no pé. Pode entrar nesse assunto agora? Podemos entrar. Tá legal. Nessa. A gente está entrando nessas adaptações, né? Então, aí eu tive um entorse treinando lá. E ele fez o tratamento no meu tornozelo. Por sinal, um ótimo tratamento, à base de choque, pancada, tortura pura. 5 estrelas. 5 estrelas. O pessoal vai achar que eu torturei mesmo, né, cara? Deu choque sim, viu? Isso faz parte do processo, mas foi um tratamento muito bom. Não tenho o que reclamar, tô vivo ainda, ele deixou vivo. Tá vivo e o pé tá inteiro, Tá né? inteiro. Não adianta só tá vivo. E continuo correndo, viu, galera? Só para vocês saberem. Quem acompanha o meu canal sabe que eu tô correndo. Então, professor, aí o Rafael fez esse tratamento no meu pé e treinava comigo. Ele pegava a cordinha, né? Isael, acho que ele também precisava correr, que ele tava meio fortinho na época. Aí arrumou a desculpa, vamos lá, para ver se o tornozelo tá bom mesmo. Fortaleceu, né? Sabia. Faz parte da resenha isso. Faz parte da resenha. Você viu só como que a pessoa não precisa enxergar para saber que eu tava fortinho mesmo, né? Impressionante, né, cara? De fato. Aí ele corria comigo. Depois você me conta como é que faz para saber se a pessoa tá fortinha. Acho que só no palpar, assim, já dá para ter uma ideia, né? Galera, eu fiquei impressionado, para vocês, professores, de fisioterapeutas, como que ele aprendeu muito rápido. Ele disse que nunca tinha guiado. Não sei, acho que é mentira. Não, nunca mesmo. Inclusive nunca mais guiei. Foi a minha única experiência. E nessa experiência, eu falei 2 comandos para ele. Se vier a lombada, você estende a sua mão que tá a cordinha. E dá elevando a mão, na hora eu vou perceber que tem a lombada. E ele sabia o grau certinho da lombada, o local bem em cima. Assim, ele levantava a mão, eu já dava passada, a gente passava a lombada e continuava correndo o mesmo ritmo, na mesma passada. Né? Então, para mim, assim, foi impressionante. Tinha degrau no pedaço que a gente passava. E ele conduziu muito bem, não consegui chutar ele, nem derrubar ele nenhuma vez. Ele muito bem mesmo, parabéns. Ele que te derrubou, né? Não podia, né? Porque ele estava fazendo um tratamento no meu tornozelo. Se ele me derruba, ia ficar muito mal, porque ele estava com os alunos lá na sala, né? Então, ele vai deixar mais para frente isso. Muito bom. Então, beleza, chegamos num ponto que a pergunta foi, né, o que o pessoal precisa saber. Uma das coisas uma das adaptações é o guia, né, junto com a cordinha, e que ela possui os comandos específicos. Você citou um que é elevar a cordinha para a lombada. Me recorda dos outros que eu já não me lembro. Então, um deles é o guia correr mais que o deficiente, porque ele precisa falar, né? Ele precisa dar comando. Então, não era o caso do Rafael, mas a corrida era bem leve. Mas tudo bem, eu também estava um tempo parado porque eu estava em tratamento, mas o guia tem que correr mais que o deficiente. Senão ele que vira o limitador da história, né? E normalmente o caso que ele não pode ficar sem avisar quando a curva é para a direita. Porque a direita minha, se ele não avisar, o guia fica em qual posição no seu caso? Fica à sua esquerda? Fica sempre à minha esquerda. E isso varia de corredor para corredor. Não é uma regra, né? Como eu estava falando, a curva para a direita, se ele não avisa, aí ele aqui na minha esquerda, eu vou pisar nele. Ele vai vir para cá e eu vou pisar nele. Então eu vou jogar ele para longe. Tá. Normalmente ele não fica sem avisar. Ou dá o comando para ele me empurrar, abrir o braço assim, me empurrando e avisando que é a curva para a direita. Então também tem comandos que não são fechados. Exatamente. Assim, é definido entre guia e atleta. Exatamente. Jeito, né? Tanto é que na pista ele não precisa falar. Porque a curva para a esquerda e a cordinha me puxa. Sempre, né? Exato. Aí a cordinha me puxa quando ele vira para a esquerda. E o que, no seu caso, né, enfim, fica na esquerda por conta da pista. A pista é geralmente o que define o guia ficar na esquerda. Por exemplo, o atleta corredor com deficiência visual que não faz pista, que faz só corrida de rua. Ele, por acaso, poderia ter o guia à direita? Tipo, poderia. O que define isso, o lado do guia? É preferência pessoal. Preferência pessoal, mas acho que 80% é sempre vai estar na esquerda por conta da pista. Quando está na direita, o guia, o deficiente tem baixa visão e tem controle para correr. Tipo assim, é definido assim, T11, que é pista T11, acho que é em inglês essa nomenclatura, aí T11 é cego total. T12
uma baixa visão que vê vultos. Agora, T13 ele já não precisa de guia, ele já corre sozinho. Pode correr sozinho se ele quiser. Tá. Pô, isso é interessante, porque como que costuma dar a inserção da maioria dos atletas? No seu caso, você foi primeiro da pista para a rua, né? Sim. Geralmente é esse o processo ou a maior parte das pessoas com deficiência visual já vão para a rua direto? Como que costuma ser essa história? Não é regra, mas a maioria começa sempre na pista. Na pista. Na pista mesmo. Acho que uma outra coisa, rapidinho, uma outra coisa que talvez seja importante também, nessa questão da sincronia, né, do guia com o atleta. Cadência talvez seja uma coisa mega importante, né, Israel? A cadência de um tá bem compassada com a cadência do outro, né? Não sei se é de fato. É isso sim. Atualmente eu corro com o Tio Barba. Mas vamos falar um pouquinho do Tio Barba aqui. Ele pediu para mim falar dele. A ordem aqui foi dada, a gente vai obedecer, né? Então, o Tio Barba, ele tem 69 anos. Ele não gosta nem que fale a idade dele, porque ele deu uma reportagem. Já falou. A gente fez uma matéria para Globo e o cara falou que ele tinha 79. Eu tenho 69, ele é louco. Só porque eu chamei ele de gordo, ele ficou nervoso e me chamou. Então eu já vou tomar esse cuidado aqui com o Tio Barba, que ele não gosta muito. Então, mas aí a sincronia com o Tio Barba me guiando é maravilhosa. Eu costumo deixar a corda sobrando na minha mão, eu vou enrolando aqui, e conforme conforme for o espaço, se eu perceber que está muita gente, eu enrolo e me aproximo dele, porque a percepção nossa é o sentido que a gente estava falando quase agora, sensorial da audição, né? A gente começa a ouvir as passadas, a elite se aproximando, aí eu diminuo a cordinha para estar mais próximo dele. E a sincronia é muito importante sim, Rafael, porque se a gente tem que trabalhar correr com movimentando o braço. E a ideia é o meu movimento acompanhar o dele. Nem sempre isso acontece, mas tem que ter um movimento de braço. Às vezes eu falo com ele, mexe o braço, Tio Barba. Às vezes ele dá uma parada de braço e ele fala a mesma coisa para mim. Então é uma coisa que às vezes é involuntária. Se um tá mexendo, o outro não tá, a corda estica quando não é para esticar, às vezes dá até a percepção. Toma um tranco, às vezes dá até a percepção de que ele tá mais longe do que ele está de fato, mas pela falta de movimento do braço. Eu acho que eu cortei alguma pergunta sua, né, Franco? Não, mas, cara, seguindo uma linha super boa. Vamos seguir, porque eu também esqueci o que eu ia perguntar e foi até melhor. Mas, cara, isso é legal, porque realmente se não tem essa sincronia, eu imagino que deva ir dando tranquinhos, né? Deve ficar uma corrida desconfortável, não sei como que fala, de ser conduzida, né? Começa a sentir dor na lombar, travar o braço, sentir dor nas pernas também. Não, então... e é isso que você comentou mesmo, tipo, os tranquinhos. Você acabou de comentar, o movimento de pernas, ele se alterna ao movimento de braço. Você tá tomando tranquinho ali. Cara, isso bagunçou o braço, pode bagunçar a perna. Exatamente. Né? Então, uma influência de alteração na movimentação do braço natural, gerando uma alteração na cadência de membro inferior e na mecânica também. Exatamente. Falando assim, parece uma coisa muito simples, mas não é. Bastante informação. Porque você tem que pensar, tem que movimentar o braço, tem que correr, respirar ainda nisso tudo. E não pisar no outro. E não pisar no outro, exatamente. E para ele, então, tem que fazer tudo isso e ainda avisar, curva, lombada. Então, direita, esquerda. E esse é até outro ponto interessante, porque muita gente corre que é para não pensar em nada, né? Então, sei lá, a galera que corre pelo prazer de esvaziar a cabeça e tudo mais. E nesse momento você tá colocando coisa na sua cabeça. São vários pontinhos de atenção que tem que ter também. Exatamente. Tem uns que correm para esvaziar a cabeça e para atrapalhar os outros, que põem o fone igual a gente tá aqui, ó. Aí a gente começa a gritar, licença, abre pro cego, e ninguém sai da frente, e vai dando desespero, ao deficiente, e vai travando, a gente quase chutando o calcanhar da pessoa. Aí quando vai ver, tá com fone no ouvido, não um headphone assim, mas um fone bem discreto, que quem tá passando do lado, aí o Tio Barba fala, ixi, tá com fone no ouvido e não escuta, aí põe a música bem alta. E que é o que você falou, tentando esvaziar a cabeça. Eu vou falar aqui, ó, publicamente, sou contra... correr prova de corrida com fone tá errado, porque você tem que ouvir, você tem que sentir a prova. Eu tô falando mal aqui de uma pessoa em específico, Nicolas Roselli. Não consegue,
Ele só fez a maratona primeira dele sem fone porque era proibido. Mas senão ele corria de fone. Ouviu aí, Nicolas? Não fica causando não aí. Toma essa chamada. Toma. E pelo jeito aí é o cego gritando com surdo. Exatamente. Pode crer. Literalmente. Qual a chance de dar certo, né? Nenhuma. Tem que passar por cima. Isso que eu ia falar. Agora vai. Solta aqui pra gente. Não tem ninguém mais ouvindo, o pessoal desligou o podcast nesse momento. Sim. Você já deu uma trombada aí de propósito nesse cara que não tava ouvindo? Não, nunca dei. Já derrubei algumas pessoas, mas eu fico com um remorso tão grande, porque a gente tá ali para correr. Sim. Uma vez já tomei até uma copada nas costas, um cara com um copo de água mandou bem nas minhas costas. Que isso? Só porque eu chutei o calcanhar dele, levantei ele lá em cima e dei 2 cotoveladas. Não, ele lembrou da época do futebol dele. Foi. Ele As falou, 2 cotoveladas foi exagero. Tô mas com saudade do futebol. Que eu subi, mas não foi culpa minha nem dele. O guia se desconcentrou e eu correndo, né? Já era próximo da chegada, então eu tenho mania de querer dar sprint, achar que tá no gás todo, e acelerei na hora errada, e eu quase subi no calcanhar dele, assim, quase na panturrilha, assim, deu um pisão bem, uma entrada feia de futebol. E ele não parou para calcular se era um cego ou não, né? Ele foi no desespero. Aí o meu guia queria ir para cima dele na época. Até inclusive esse guia, eu não vou falar o nome dele, mas ele me guiando, teve uma hora que ele se cansou muito. Alguém passou e bateu no ombro dele e falou: parabéns, ceguinho, você tá correndo bem. Aí ele pegou e xingou um palavrão na hora. O ceguinho é ele, seu porco. Muito bom, mas também imagina a situação do cara que tomou o pisão e não tá entendendo nada, né? Verdade. Exatamente. Eu fiquei curioso, Israel, enfim, a gente tava falando até agora da importância do guia. E eu fiquei curioso, enfim, você falou brevemente com a gente, até você citou agora no episódio, mas antes você tava comentando da pandemia, que deu uma ferrada, distanciamento, né? Como é que faz? O guia não tá com você. Você comentou que estava treinando na esteira do prédio, certo? Exatamente. E na escada. Como que são esses treinos para você? Eu fico curioso, realmente. Treino na esteira, como é que você faz, cara? Eu treino na escada também. Na esteira, eu uso os 2 braços da esteira como referência, mas eu não seguro. Eu fico com o braço solto, fazendo um movimento de corrida normal, balançando para lá e para cá. De vez em quando eu dou um tapinha para mim saber se eu saí do lado. Exatamente. Entendi. Já é muitos anos correndo, então a esteira já me conhece bem. De vez em quando a esteira ela me passa a perna, joga eu para fora, dá umas... Pô, sacanagem da esteira. Eu falei mal do Nicolas Roselli aqui. Pô, esteira, ajuda o Israel aí. E eu na esteira eu corro igual o Nicolas, com fone no ouvido. Fala baixo, senão ele vai ouvir. Vai achar que tá certo. Não, acho que sozinho, treinando, tudo bem. Eu sou contra na prova, que fique claro. Na prova você tem que aproveitar a experiência da prova, que é ouvir o som da batida de pé no chão. Delicioso. É uma delícia. Adrenalina, a galera gritando, é uma coisa. Verdade. E eu acho que até, cara, pra você, né, deve ser fantástico, assim, né? Tipo, é muito bom. Deve ser, tipo, o que mais te atrai, talvez, na corrida seja o som da prova. Tipo, com certeza. Né, as informações que vêm da audição, né? Cara, é legal, muito boa essa energia que vem do público. Até porque, assim, faz bastante sentido pensar nisso, mas quais são as coisas sensoriais que te atraem na corrida? O que você sente? É o vento na cara, Só retomando rapidinho, se puder completar, e o treino da escada também. Desculpa. Não, tá tranquilo, mas fica aguardado. Então, das escadas, começou exatamente por isso, da dificuldade da pandemia. Eu tive que meio que me reinventar, né? E tive uma certa dificuldade no começo, porque a escada onde eu moro é meio que em caracol. Você vai contornando alguma coisa assim que eu não sei o que é que fica naquela base dela. Mas aí você sobe 3 degraus, vira, sobe 4, vira, sobe 6, vira, sobe 3, vira. Aí chegou no segundo andar. É um prédio, você mora em prédio? Eu moro num prédio de 20 andares. 20 andares. O que não falta é escada, né? Não tem desculpa de falar que vou subir só um lance e não dá mais. E o ângulo é reto. Você vira assim, você dobra um cotovelo a cada Exatamente. Dessa, Aí a minha percepção da escada é o corrimão. Aí eu sinto... fiz até live gravado nas escadas, que é coisa de doido, porque eu tenho que controlar o celular, controlar o corrimão... Controlar, falar com o povo, aí daqui a pouco fica ofegante, tem que falar ao mesmo tempo. Mas o treino em si nas escadas, e o meu canal no YouTube começou, o canal
A princípio começou como Israel Vieira Oficial, agora é Resenha de Cego. Começou através de um vídeo que eu fiz na escada brincando, e meu colega lá na Bahia fez um também, aí mandei pra ele, fiz uma brincadeira, emendei um vídeo no outro. Aí ele mesmo falou, faz um canal no YouTube. Eu falei, tô de bobeira. Aí pedi ajuda pra minha sobrinha, ela ajudou a fazer o canal, e começou com essa brincadeira da escada, dos treinos nas escadas, eu me autogravando, a câmera balançando, o ângulo escuro. Tem hora que eu tô filmando só o peito, porque eu mesmo me autofilmando fica muito difícil, mas Sim. é o que tem pra hoje, né? Como eu não tô vendo, e a estrutura que a gente tinha é essa, não tem condição de pagar ninguém, ninguém ia querer ficar subindo e filmando e descendo, e filmando cego, subindo e descendo escada. Quando eu chamo alguém pra ir pra escada, não, isso O pessoal já desiste. Né? Exatamente. E eu faço um treino de escada de 2-3 horas na escada. Hoje eu treinei 1h30, porque eu estava meio fraco. Pô, muito bom. Mas meu treino é bem puxado, porque como eu não consigo fazer intensidade na escada, não dá para mim correr forte, você tem que fazer. Porque a chance de eu ir procurar o Rafael para cuidar do meu tornozelo é muito grande. Então eu evito, né? Então eu procuro fazer mais longão e fazer mais lento. E por isso que dá para gravar. Você comentou assim, né? Você foi falando da escada, você foi descrevendo. É 2 assim, 2 assado. Né? Você foi contando com a memória espacial que você tem, né? Exatamente. E assim, a memória é um recurso, acho que talvez um dos mais importantes para quem não tem a visão. Imagino que a gente tá falando do treino da esteira. Você tem lá toda a memória de onde que é o botão de velocidade, você deve fazer treino de tiro, você deve conseguir variar facilmente a velocidade através da sua memória ali do painel da esteira. Exatamente. É mais ou menos isso. Atualmente, lá no prédio, eu tenho uma certa dificuldade, mas eu aprendi a fazer isso que você está falando, de controlar a velocidade. Porque antigamente era um botão no braço da esteira, a velocidade, a inclinação, só que atualmente lá eles colocaram de touch. Para facilitar a vida do cego. Então, vamos lá. Para ferrar a vida do cego, exatamente. Né? Aí a localização, eu coloco 3 dedos para saber onde, 4 dedos para ligar ela, 3 dedos para saber a velocidade. Então, a princípio é isso, se inventando do jeito que dá lá, se achando do jeito que podemos. Realmente. Mas eu fiquei, vamos lá, Fran, qual que era a sua pergunta? Eu cortei ela brutalmente. Já perdi, mas não tem problema, a gente arruma outra, porque... Enquanto você tava falando da escada, eu tava falando, ninguém usa a escada, né? A grande maioria não usa. O pessoal só usa a escada quando acaba a luz, né? Pode crer. E aí, nessa situação, você vai passar por todo mundo porque você tá acostumado. É que pra mim a luz já acabou faz tempo, então é bem tranquilo. Você tinha falado antes sobre a minha sensação em relação ao público da corrida. Ainda bem que você lembrou, porque era muito boa essa pergunta. Porque para mim é uma sensação muito boa, é uma energia muito forte e às vezes ofensiva. Vou tentar explicar aqui. Porque tem pessoas que são ignorantes, não conhecem a corrida, aí vê a gente de cordinha, ó o casalzinho de viado ali, ó, com a mão dada. Não, é por falta de informação. Caramba, no começo, começo a gente ficava muito ofendido. Olha os viadinhos lá. A única coisa que eu falo é dá um salve pro ceguinho. Na hora que ele falou isso, aí o cara parece que dá um choque de realidade nele, assim. Moço, desculpa, pelo amor de Deus, cara. Eu sabia que você era cego. Não, e mesmo assim, né? Tipo, mesmo se for uma piada relacionada à homossexualidade. Exatamente. Tipo, tem graça, tá ligado? Hoje em dia não tem graça, mas esse é o ponto, né? Ridículo mesmo, mas mas acontece, pelo jeito. Eu relevo, acontece, mas eu costumo relevar, filtrar, vambora. O guia às vezes fica irritado. Eu fico só. O que eu faço mais na corrida é falar isso. Um salve do ceguinho, quando eu vejo que as pessoas estão com dificuldade de entender, ou eu quero um pouquinho, parecendo Uber, querendo um pouquinho mais de estrela para aumentar as palmas. Um salve pro ceguinho! Aí o pessoal se empolga, né? Fala, ó, o ceguinho. Aí você ganha uma dose de energia e senta o pé. Exatamente. E dentro do sensorial também, o Rafa falou do barulho dos pés e tudo mais. Que outra sensação te agrada muito quando você está correndo? Seja na prova ou por conta própria, assim? E até adicionando essa pergunta do Franco, a importância do som da batida do pé no chão. Você até comentou antes da gente começar a gravar que você teve um entorse de tornozelo, a gente tratou, mas que estava sentindo o pé meio fraco. Só que aí você falou que, quando eu dava
uma sapateada, né? Batia mais forte e se sentia melhor. Explica um pouco disso. Não de bater forte. Quando eu pisava em falso, meu pé ameaçava de virar. Se eu tentasse manter ele firme no chão para me voltar, para me equilibrar novamente, eu ficava com mais dor no pé e ele voltava todas as dores que estava antes. Aí eu fui aprendendo. Na hora que eu começava a sapatear, eu jogava o pé para o lado e ia sapateando, me equilibrava com esse próprio pé. Não tentava jogar o corpo pro outro lado para equilibrar no outro, entendeu? Pô, que interessante. Me ajudou muito, assim. Hoje em dia, se eu mudava piso em a passada, falso, é isso? Exatamente. Você mudava a passada pro lado, você abria a passada. Isso, abria a passada e jogava o pé pro lado, caindo com o pé meio que dobrando para se equilibrar de novo. E não só abria lateralmente, mas pelo que eu entendi, você já tirava o pé o quanto antes e criava um passo novo. Isso mesmo. E quando a gente tá correndo na rua mesmo, eu fiquei um tempo, depois que eu tive esse entorse, que eu tinha a sensação e alguém era culpado, né? Que eu tinha passei na lombada, chutei com o guia me guiando na corrida, levei um capote e ponhava a culpa no guia já. Foi você, ó. Foi você. Aí ele falava, não tem nada ali onde você tropeçou, mas não era eu chutando o chão, entendeu? E não tinha nada mesmo. Aí conforme eu caía meio deitado, eu já colocava a mão para trás para procurar a lombada para mostrar para ele. Cadê a lombada? Tá liso aqui. E não tinha lombada. Eu falei, caramba, acho que esse guia é cego igual eu. Não tá vendo a lombada aqui? E não tinha lombada mesmo, mas era eu chutando o chão. Fiquei um tempo assim, mas com o passar do tempo, essa fase passou. Cara, e hoje eu corro tranquilo. Posso só fazer um parêntese que tem tudo a ver com a nossa área, porque a sua estratégia aí de ter mais firmeza é muito boa, porque tem algumas situações de entorse que tentar brigar e voltar dela não ajuda muito, né, Rafa? E aí na hora que você tenta já tá tarde demais e você aplica mais força, aí o pé vira de vez. E a sua estratégia de dar mais um passo é uma estratégia mais corretiva, cria uma nova base, né? É isso, exatamente. E é muito interessante porque, dado que já instabilizou, deixa eu criar um novo passo e minimizar esse problema. Pô, exatamente. Muito bom. E foi empírico, pelo jeito, não? Foi acontecendo sem previsão, sem prever nada, assim. Não foi ninguém que te instruiu a fazer isso. Exatamente. Pô, que legal, cara. Zé, eu posso aproveitar um momento? Temos aqui uma pergunta no nosso chat ao vivo. O Sidney, conhece o Sidney Silvestre? Silvestre? Sidney Silvestre correu comigo Corrida da Tribuna domingo, ele também é cego. Olha só, que legal. Ele estava no vídeo que você me mandou. Foi, isso mesmo. Ó, Sidney, respondendo a sua pergunta aqui, então, para você, qual o melhor ambiente para um deficiente visual treinar corrida? E aí? Eu vou fazer a pergunta para você, mas ele deve estar ao vivo escutando, eu vou devolver a pergunta para ele. E para você, Sidney? É a mesma resposta do Israel? Enfim, vamos aguardar. Escreve aí, viu, Sidney? Então, minha história com o Sidney, ele foi meu guia antes de ser cego. É mesmo? Então, já que ele fez a pergunta, o meu melhor lugar para treinar, na minha opinião, que eu prefiro é na pista. Meu sonho de consumo é voltar a treinar na pista, mesmo para continuar correndo na rua, né? Só treinar na pista, correndo rua. Competir pista, a idade já veio, né? Tô 44 anos, um tiozinho já e não aguenta mais. Mas para treinar mesmo, eu prefiro pista. E agora, atualmente, é o recurso que eu tenho, é treinar na escada, né? Eu não reclamo não, eu agradeço. E a vantagem de treinar na pista é pelo ambiente mais previsível, controlado? Exato. Ou não? É sim, tanto é que eu falei do Sidney aí, a gente treinando quando ele enxergava, antes dele entrar por esse submundo do crime dos cegos, ficou com preguiça de enxergar, ficou cego também. Aí ele... Evangélico, hein? Ele é, sim. Evangélico, mas está no submundo do crime aqui. Hipoteticamente, sim. Aí ele me guiava e a gente tem a mesma altura e a cordinha a gente usava assim no braço e fizemos um tiro de 1.000. 1.000 você faz 3 voltas na pista e 200 metros. 3 voltas e meia. Então, a gente correndo 2 voltas e meia, perdão. Isso que eu ia falar. A conta não fecha, é 400 mais 400 mais 200. Aí, 2 voltas e meia... Não, mas era 1.500, era 1.000, isso mesmo. E fiz o melhor tiro de 1.000 da minha vida, bem forte mesmo. Foi 3,9 na época. Até o professor brigou, porque o tiro não era para isso. Era para 3,30.
Só que a gente estava tão solto que nem eu, nem ele percebemos o tiro inteirinho, um do lado do outro. Você acredita? Caramba. Os dois cegos. Não, na época ele era baixa visão que enxergava razoável. E eu todo cego, mas a sincronia foi tão grande, assim, que eu nunca esqueço desse tiro, porque foi espetacular, assim. E hoje ele tá aí, tá correndo com guia, não consegue mais guiar eu e nem consegue correr sozinho. Mas é uma pessoa que super gente fina e resenheiro demais. Até, inclusive, a nossa participação aqui no podcast hoje foi que o professor Cássio, do professor de fisioterapia, ele recebeu o vídeo da Maria José, que também é atleta, o vídeo meu de uma live minha e do Sidney, fazendo uma resenha, fazendo um monte de brincadeira lá sobre a situação da pessoa com deficiência. E aí rolou esse convite e a gente está aqui hoje. Cara, você sabe que essa live aí, o Cássio mandou pra gente, pô, seria legal e tal. E teve duas coisas muito, muito legais. Primeiro que o Rafa falou, pô, é o Isael, eu conheço o Isael. Aí... Não, e eu puxei no celular um contato que era outro que você nem usa mais, né? Foi. E de aí vez ele, em quando eu pego, eu achei. E ele respondeu, cara, tipo, é um contato que ele não... É um número que ele não usa e ele me falei passou o número atual. Não sei como eu não tô bloqueado nesse número, porque não tem crédito nele há muito tempo. Mano, foi sorte, assim. Assim, eu teria mandado mensagem pelo YouTube, de outra forma. De alguma outra forma, sim. E o outro, cara, a primeira piada que você faz ali, que eu pensei que você ia lançar hoje, você tava conversando com outro amigo, era ele? Era ele mesmo, era o Sidney. O Sidney que inclusive respondeu pra gente. Guarda. Concordo com o Isael. Tudo bem, não foi diferente. Pista. Dados, já foram dados os motivos. Isael, tem uma pergunta aqui que é bem voltada para o nosso público. Enfim, eu te atendi, né, na época da entorse de tornozelo. O que você acha que o profissional de saúde que está acompanhando um atleta sem a visão, o que você acha que ele tem que ter de sensibilidade, de tato ali para conduzir um tratamento legal na sua percepção, dado a experiência que você teve, em que eu te atendi, e possivelmente outras experiências de lesão? Você já teve outras lesões, inclusive? Que eu me lembre, não. Que eu me lembro, a mais difícil foi essa. Eu já tive na virilha, mas aí a gente tratou com gelo. Ficava até difícil para você tratar também. Então, mas a princípio, o entorse, com o tratamento com você, o principal mesmo era a comunicação. Porque tudo que você ia fazer... Aqui está no limite da sua dor? Não, vamos parar aqui porque eu acho que aqui não está dando. Então, vamos fortalecer aos poucos, vamos começar um trabalho diferente. Então, o principal é a comunicação. Porque quem está sentindo a dor é eu, né? E você é um profissional que vai estar trabalhando com o objetivo de melhorar o meu tornozelo, mas a sua preocupação o tempo todo era... me informar de tudo que estava se passando. Então, a comunicação com a gente gosta... Como eu gosto de conversar bastante, mas também gosto de ouvir. E saber o que a pessoa está fazendo comigo, né? Então, eu acho que isso é... Tô lembrando agora, me vindo umas memórias, assim, tipo... É isso, eu pegava e te explicava, putz, vamos fazer eletro agora, você vai sentir isso, aquilo, é para isso. Exatamente. Porque é isso. E uma coisa que me vem agora também é a importância, por exemplo... A gente usa bastante feedback visual com o paciente. A gente coloca o paciente na frente do espelho para fazer exercício, ele vê o que está errando, o que está acertando. No caso do cego, esse feedback a gente tem que de alguma forma te orientar de outra forma. Então eu lembro que eu usava muito tato, muito a mão mesmo, né? Inclusive, eu não esqueço de você, viu, Rafael? Porque eu comecei a fazer a massoterapia e lá a gente faz reflexologia, que é massagem no pé. Aí tem uma sequência de massagem que você fazia no meu pé para diminuir a tensão, a dor, que eu trato nos meus pacientes e falo, Vanessa, essa é minha esposa, né? Quando eu faço isso, eu lembro do professor. Ele fez o tratamento no meu tornozelo e eu aplico ela agora. Não esqueci até hoje. Os alongamentos, algumas coisas que você já fazia no pé, eu lembro sempre. O professor Rafael mandou essa aqui, ó. Então, falamos de habilidade de comunicação, bem importante para o profissional que vai estar atuando com o atleta cego.
habilidade de, o feedback tátil, né? Tentar de alguma forma potencializar a sensação, a percepção de posição corporal através do tato. Sim. A verdade é que vai precisar de alguma via de feedback aumentada. E acho que o comum do fisioterapeuta é ir para a fala, né? E entender que talvez uma via um pouco mais básica e não cognitiva pode ajudar muito nessa percepção. Sim. Agora, pensando, não lembro se eu cheguei a usar com o Israel, mas aumento de textura em planta do pé, né? Para apoio de equilíbrio, apoio unipodal. Sim, usou. Texturas diferentes. A gente chegou a usar? Eu não me recordo usando então. Sim. Chegamos, você colocava eu para tentar equilibrar com um pé só, depois tentava eu andar em cima de uma corda para ter noção de direção, para ver se meu pé estava melhorando ou não. Só que eu sempre abria, vai para lá, Israel, você com maior paciência, contando até 10. Que eu imagino que não era um trabalho muito fácil, mas foi bem produtivo. Agora foi uma experiência muito legal, assim, para mim, de verdade. Carrego até hoje, com certeza, assim, tipo, aprendi muito, sem sombra de dúvidas, cara. E um outro papo agora, você estava falando, você fez eu ia falar São Silvestre. Fiz também. Mas é quase que a São Silvestre de Santos, é a tribuna 10 km, né? Que compara não tem comparação não. É muito cheia, muito cheia, não tanto. Não, né? Em relação ao percurso, a São Silvestre é muito não, boa. É sofridaça, é sofridaça. E é 15 km, lá era Exato. 10, lá tinha o mar. Mas a questão é o símbolo, né? Uma prova importante em Santos. É isso, uma prova importante em Santos. É uma prova tradicional, tal como a São Silvestre. E eu fiz ela também. Eu fiz esse final de semana. E o que você achou da prova? Eu achei maravilhosa a Tribuna de Santos, porque é uma prova que eu tinha um sonho de correr ela. Você nunca tinha corrido? Não. Quando eu sabia que existia essa prova, eu morava em Mongaguá, no litoral, bem próximo de Santos, e tinha o sonho de correr. Não corria, nunca tinha feito nada de corrida, e ficava imaginando que eles transmitiam lá essa corrida. Falei, um dia, será que eu vou correr essa corrida? Passava isso pela minha cabeça naquele período. Aí surgiu a oportunidade agora. Aí, através daqui de São Paulo, eu entrei em contato com o Sidney. Tem vontade de correr? Vamos lá, Sidney? Vamos brincar lá? Ele, cara, eu tô muitos anos sem correr, sem praticar nada de esporte. Tô com 100 quilos. Aí eu falei, tem problema não, vamos lá. Deve estar gostando de saber que eu tô arrastando aqui, que ele tem 100 quilos. Pra não falar gordo, né? Porque é gordofobia. Então, aí ele arrumou um monte de desculpa, daqui a pouco ele acabou aceitando. Vamos embora. Aí o tio Barba ia me guiar, meu sobrinho já tinha me guiado na praia. Em prova a gente começou uma corrida, depois ele não aguentou, passou para outro. Mas não tinha muita noção de como guiar. Mas sabia, mais ou menos, porque ele me guia, me leva para cima e para baixo. Mas para correr é diferente. Mas ele falou, eu topo o desafio. Se ele quiser ir comigo, a gente vai. Aí fui para sexta-feira para o litoral. E no domingo a gente participou da corrida, meu. Pensa numa corrida da hora. Muito boa mesmo. Cara, eu gostei muito também. Eu deixo a dica aí para quem já ouviu falar nela. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. A Tribuna de Santos é super top. Ela só tem um túnel lá que meu guia não estava muito bem. Ele sentiu um pouco... Logo no começo, né? No começo. Ele sentiu um pouco dentro do túnel. Depois ele começou a sentir dor no quadril. Mas é um pouco de falta de treino também. Com o passar do tempo, a gente deu uma parada agora, porque ele precisou fazer uma cirurgia 40 dias atrás. Uhum. Então, eu tive que segurar um pouco, por incrível que pareça. Sempre ele vem sobrando, que ele vai conversando com o pessoal que está do lado, vai lá que você está em quarto, vai lá. E ele dá força para todo mundo. E esse meu guia é o tio Barba, que já comentamos deles aqui. Depois a gente vai falar um pouco sobre os projetos dele. Mas, pensa num cara sensacional, assim, é o melhor guia, ele guiou o Valdelício quase 12 anos, aí quase 20 anos lá guiando o Val, aí o Val precisou viajar, aí agora ele tá me guiando, aí tomei ele do Val e a gente já tá participando, já tem 1 ano e pouco, já participamos da São Silvestre, agora no fim do ano, fomos muito bem na São Silvestre também e estamos brincando nas corridas de rua aí agora, tem bastante corrida mais pra frente esse ano.
Ô Israel, que bom que você citou novamente o Tio Barba, porque ele é uma pessoa que a gente tá com o nome em mente, já tinha falado com o Marcel, do Mania de Corrida, sobre. Exato. E agora você falou dele e a gente com certeza vai chamar. Espero que ele aceite. Você acha que ele aceita vir aqui? Aceita sim. Vocês falou do Marcel e da Mania de Corrida, que é um canal no YouTube também. Gente boa demais e tem vários vídeos com o Tio Barba. Sim, ele super apoia o trabalho do Tio Barba. Eu já falei com ele. Ele inclusive pediu para fala dos meus projetos lá, que eu trabalho com criança, além de guiar as pessoas com deficiência visual. Eu acho que é muito melhor ele vir aqui, ele mesmo falar, conta. Né, não? Então o convite está feito, hein, Tio Barba? Eu vou deixar seu contato com os nossos amigos aqui. Boa. E bora fazer uma resenha aqui também. Animal. Bora. Verdade. Cara, só deixa eu fazer mais um ponto, que é na história do guia, né? Do corredor guia, porque, Sim. cara, o corredor guia, que treino que ele faz? Ele faz o treino do atleta, ele faz o treino dele, ele faz o treino dele e do atleta, porque como que fica essa equação? Como o Israel disse, ele tem que estar sobrando, né? Ele tem que essa é uma curiosidade, cara. Esse é um ponto. Como nós somos corredores amadores, ele faz o meu treino, né? Mas ele já tem muito mais tempo correndo, então ele normalmente sempre corre mais que eu. E ele tem mais fôlego que eu também. Mas agora, atualmente, acho que a gente está no mesmo nível. Ou quando ele está morrendo, eu também tô. Aí quando vamos parar aqui que chegou a água, então transmite, né? Rola uma transmissão de energia exatamente. Também, um comentando com o outro. Dá para dar uma seguradinha, não dá? Você correu para quanto, Rafael, a tribuna? Cara, eu fiz, assim, foi bom. Não foi o meu melhor, mas foi bom. Eu fiz um ritmo médio de 4,25. Tá que ótimo. Deu 44,29. Tá voando, moleque. Não foi o meu melhor, mas dado o que eu vinha treinando, tá bom. E você? A gente correu para 1h04. 1h04. Sem treino, né? Eu só venho do treino de escada e o Tio Barba tava sem treinar acho que umas 3 semanas e ele voltou, fez uma corrida de 5 km só para poder ir para a tribuna. Então... Quanto que é o seu melhor 10 km? É 43. Rapidíssimo, cara. Não, mas faz anos. Hoje em dia eu não chego isso mais não. Isso na época de pista ou... Na época de pista, porque eu corria 800 e 1.500. E que distância você gosta de prova de rua mais? De 5 km. 5 é a que você mais gosta? E seus 5 km são pra quanto? São pra 25, 28. Show de bola. Legal demais. E, bom, acho que a gente tá chegando nos finalmente. Aqui a gente tem alguns comentários que vale a pena a gente trazer, ó. O Flávio Andrade Ribeiro da Silva, conhece? Ele trabalha comigo, trabalha no hospital comigo. Legal. Ele fez o seguinte comentário aqui: parabéns pelo podcast, informações muito valiosas. Um grande abraço pro meu amigo Israel e para os demais. Legal. Pô, tem mais uma pergunta legal aí do Sidney. Dá uma olhada. Vou dar uma olhada, vou puxar aqui. Paulo Roberto comenta: Israel, grande amigo. Jaqueline Rachid. Trabalha comigo também. Meu amigo. Os dois, o Paulo e a Jaqueline. Vou botar até na tela para... Jaqueline é meu fechamento, minha parceira aqui. Lado a lado. Israel, grande amigo. Comentário da... Paulo também. Do Paulo. Comentário agora da Jaqueline. Meu amigo Isa, orgulho dessa sua garra. E o Sidney faz então a pergunta que o Franco comentou ser interessante. Qualquer um pode ser um guia? Bela pergunta. É verdade. Qualquer um pode ser o guia. Tanto é que o Rafael foi meu guia um dia. Ele não tinha experiência, não tinha guiado. Antigamente eles faziam um treinamento na época da Corpore para as corridas de ruas. Para evitar da pessoa chegar lá e não saber como guiar. Mas o guia vai aprendendo a seguir até com o próprio deficiente, que a gente vai ensinando os comandos durante o percurso. O que precisa avisar, o que não precisa. Ô Isa, a gente tá chegando nas vias de fato aqui, daqui a pouco o Rafa vai assumir isso, mas cara, a gente sempre se mete em furada, eu tô brincando aqui furada, né? A gente sempre promete coisa, cara. Vamos retomar quais foram as coisas que a gente prometeu? A lista tá enorme. Vai lá, Rafa. A lista tá enorme. A gente já prometeu que vai pro Alasca numa expedição com o Caio Poletti, que foi um dos nossos convidados aqui. Fazer canoagem. Sim. A gente já inventou uma hora, falou que vai pra Las Vegas, na balada. Com quem?
Qual é o nome dela? Nossa, olha só. Nayara. Com a Nayara, que foi do Nado Sincronizado. Nada artístico. Agora mudou o nome, Nado Artístico. Eu me meti a escalar com o Felipe Rô, que foi o episódio dessa semana. Então, assim, cada convidado que vem, a gente inventa uma história. Enfim. E o que você acha? Aqui é a proposta da gente juntar a galera e fazer um dia de experiência do que é guiado, o que é ser guiado. Um dia mesmo pra gente sentir na pele o que é essa história, cara. Seria interessante. Coloca uma venda em cada um de vocês, sim, que estiver sobrando, e convida os deficientes, uma galera de deficiente, que se não conseguir atingir um número, faz isso que eu falei, venda o pessoal, que acho que é bem pior quem já tá cego, né? Agora, quem ficou cego, vendado, é bem complicado. É um desafio. É um desafio, porque parece que você tá andando e pisando em buraco o tempo todo. É uma sensação bem difícil e acho que bem legal. Bem legal. A gente podia organizar isso, pegar talvez um guia experiente para ir tutelando todo mundo e a gente... Mas aí, quem tá combinando isso? É os dois políticos, o Rafael e Franco? Não, a gente tá envolvendo o político Israel aqui, cara. Ele que vai... Olá, já me envolveram já. É isso, você vai ser nosso porta-voz, você vai ajudar a chamar essa galera aí. Chamamos sim, bora. Seria uma ideia legal, viu? Bora, então vamos botar isso em prática. As outras... tem a corrida também com o Lucas Niccioli pro o Cássio precisa fazer 10 quilômetros na montanha. E a natação com o Vanderlei. Isso. Lembramos de todas, quase. O Cássio pode correr na montanha vendado. Então. Exatamente, boa ideia. Sozinho, sem guia. Vamos deixar ele lá. Se quiser, eu te guio lá. Bom demais. É isso, gente. Pô, que papo da hora. Já vamos pros finalmente aqui. A gente tá com, acho que 1 hora de gravação, perto disso. Israel, gostaria de agradecer a presença sua aí no podcast. O papo voou. Você tava nervoso no começo, eu percebi, mas você foi se soltando e foi legal demais, assim. Obrigado mesmo. Obrigado, cara, foi muito bom mesmo. Foi muito legal. Palavras finais, Israel, são de você, são suas as palavras. Beleza. O que você falou aí de estar nervoso no começo, não era com vocês, não. Podia parecer, né? Tava nervoso porque que vocês falou de adaptação. Em relação ao retorno aqui do som, para mim é uma coisa nova, né? Então eu não estou acostumado com isso. E com o decorrer do nosso bate-papo aqui foi me acostumando. E para mim estava muito estranho. Aí eu ficava assim, ó, minha voz e o negócio balanceando e ouvindo a voz deles bem forte dentro da minha cabeça e ter que pensar e responder ao mesmo tempo. Para mim foi uma sensação diferente. Mas eu já me acostumei, já tô até querendo comprar um desses pra mim, porque ele tá muito legal. Pô, então bem tá bom. Pra falar. Então não foi de todo ruim, eu fiquei preocupado. Não, foi bom. É questão de adaptação, porque por ser deficiente visual, vocês sabem que a audição fica muito aguçada, então acaba complicando um pouco em relação a isso. Mas foi só isso, eu fiquei muito feliz aqui de ter essa oportunidade de estar tendo esse bate-papo com vocês, com um público diferente também, fora o meu público, né, do meu canal, que segue eu lá no canal Resenha de Cego. Quem estiver chegando aqui, que for do pessoal dos fisioterapeutas, professores, alunos, dá uma força para nós lá, segue lá, seguir os caras, vai seguir. Resenha de Cego. E quem for do meu canal, se inscreve no canal deles aí, dá uma força para eles. Só repete o nome do canal aqui, que eu só lembro do Movimento, né? Movimento em Foco. Movimento em Foco, galera. Não perde o foco, não, galera. Então, no Instagram é Movimento em Foco canal. Isso. No YouTube, Movimento em Foco. Exatamente. E nas plataformas de streaming, conteúdo pra caramba, em áudio, podcast Movimento em Foco. Em áudio, em vídeo. Fica à vontade, exato. Se debruça aqui, é tudo de graça, pô. Tem mais de 90 episódios gravados. Eu tenho certeza que pra quem vai estar treinando aí, vai ser de bom uso. E o meu Instagram é Isael Resenha de Cego, tudo juntos. E não uso muito Instagram, por isso que preciso até fazer algumas adaptações lá. E tem o Facebook, Isael Vieira, Isael com S no Facebook. E segue eu no canal lá. E agradeço muito esse bate-papo aqui. Deus abençoe mesmo por essa oportunidade, galera. Deus abençoe, viu? Grande abraço. É isso. Muito obrigado para quem esteve presente aqui na nossa live de gravação. A gente vai logo aqui encerrar. E para quem esteve ouvindo nas nossas plataformas, até o próximo episódio. Espero que tenham curtido muito. Dê os feedbacks para a gente nas nossas
redes sociais, enfim. Até mais, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.